Enquanto os olhos do mundo estavam postos em empresas gigantes como a Tesla e a BYD, que apresentavam um veículo elétrico atrás do outro, ninguém imaginava que a Índia faria, discretamente, um estrondo tão grande que abalaria toda a indústria global de veículos elétricos. Sim, a Índia lançou recentemente um carro elétrico cujo preço surpreendeu até os especialistas automóveis de todo o mundo. O preço deste minivan na Índia foi fixado em apenas cerca de $2.999, ou seja, cerca de 1,75 lakh de rúpias. Agora deve estar a pensar, um carro a um preço tão baixo e ainda por cima elétrico, isto é uma brincadeira? Mas não, esta é a realidade. Este carro de aspecto pequeno forçou os grandes concorrentes a pensar, como é que a Índia fez isto? Enquanto o preço até do carro de entrada da Tesla é de milhares de dólares, a Índia não só mudou o pensamento do homem comum ao fazer um VE ultra acessível, como também explicou o verdadeiro significado da tecnologia, mais inovação a um preço mais baixo. Agora surge a pergunta, como é que este carro anda apesar de ser tão barato? Que tecnologia foi usada nele que o tornou tão econômico e potente? Para saber isso, veja o vídeo mais adiante. Mas antes disso, se quiser receber estas atualizações tecnológicas incríveis em primeira mão, então subscreva definitivamente o canal. Antes de conhecermos o VE mais barato do mundo da Índia, vejamos para onde está a ir o mercado de VE da Índia. A velocidade com que a Índia se voltou para os veículos elétricos nos últimos anos não é apenas uma tendência, mas uma grande transição. Antes, ao ouvir o nome de VE, as pessoas tinham perguntas na cabeça. Será que vai andar bem? Onde vou encontrar um posto de carregamento? A bateria não se vai estragar? Agora, essas mesmas pessoas são vistas a fazer fila à porta dos concessionários de VE. Ou seja, a confiança e a procura por VE aumentaram no país. Se falarmos do ano passado, ou seja, 2023, a Índia fez um novo recorde em termos de vendas de VE. Em 2023, foram vendidos no país um total de mais de 15 lakh de veículos elétricos, o que inclui veículos de 2 rodas, 3 rodas e 4 rodas. Este número é cerca de 50% superior ao de 2022. Isto significa simplesmente que as pessoas estão agora a considerar os VE como uma alternativa real à gasolina e ao gasóleo. O maior papel nisto é dos esquemas de subsídios governamentais, como o FAME 2, sob o qual há um desconto direto na compra de veículos elétricos. Juntamente com isto, muitos governos estaduais também fizeram políticas de VE que proporcionam descontos em despesas como o imposto de circulação e as taxas de registro. Agora, falando do segmento, os VE mais vendidos ainda são de 2 rodas, como as Corsa Ola, Ather, TVS e Bajaj Chetak. Mas, surpreendentemente, as vendas de VE de 4 rodas também estão a aumentar rapidamente. A Tata Motors está na vanguarda desta corrida. O seu Nexo EV e o Tigor EV foram bem recebidos pelas pessoas. Além disso, veículos como o MGZS EV e o Hyundai Kona também estão a ter uma boa resposta. Até a Mahindra entrou agora no mercado de VE com o XUV 400. Agora, se falarmos de posicionamento global, embora a Índia ainda esteja atrás de países como o da Tesla e da BYD na produção de VE, a sua taxa de crescimento é a mais rápida do mundo. De acordo com o relatório, a Índia está agora a caminhar para se tornar o terceiro maior mercado do mundo em termos de vendas de VE, depois da China e da América. Enquanto a China vende crores de VE todos os anos, as empresas automóveis estão agora ansiosas por investir na Índia, dado seu potencial de população e crescimento. Além disso, a Índia está agora também a focar-se na sua própria tecnologia de baterias e rede de carregamento. Estão a ser construídas no país fábricas para baterias de íons de lítio e instituições como a Niti Aayog estão a fazer planeamento de longo prazo em relação aos VE. A Ola planeou a sua própria gigafábrica, onde tudo, desde escoas a carros, será feito internamente. E esta é a razão pela qual a Índia já não está apenas a tornar-se um país que compra VE, mas também um país que fabrica VE. Hoje em dia, estão a abrir concessionários de VE até nas pequenas cidades do país. O número de postos de carregamento também está a aumentar rapidamente. Encontrará agora pontos de carregamento de VE em todo lado, no metro, na autoestrada, no centro comercial, no parque de estacionamento do escritório. Isto significa que o VE já não é apenas uma coisa do futuro. Tornou-se uma parte do nosso presente.
Carro elétrico Yakuza Mini a $2.999. Agora vamos conhecer aquele mini carro VE da Índia que abalou todo o mercado de VE. O seu nome é Yakuza Mini Electric Car, que custa apenas $2.999, ou seja, cerca de 1,75 rúpias. Sim, ouviu bem. Um carro totalmente elétrico a um preço tão baixo que não só anda nas estradas, como também satisfaz a maior necessidade do trânsito urbano de hoje. Quando o mundo estava a falar de veículos futuristas da Tesla e da BYD, a Índia lançou discretamente este mini carro e mostrou que a inovação não surge apenas com preços caros, mas também com pensamento correto e tecnologia realista. A primeira coisa que nos vem à cabeça depois de ver o Yakuza é ver a sua carroceria compacta e o design simples mas inteligente. Este carro não é muito grande, mas foi deliberadamente mantido pequeno para que possa ser facilmente conduzido nas ruas estreitas e estradas cheias de trânsito das cidades congestionadas. O seu tamanho é tal que o pode estacionar em qualquer lugar, seja perto da estação de metro ou no pequeno beco de casa, e é por isso que se revela perfeito para a vida urbana de hoje. Agora, falando do seu aspecto, de acordo com seu preço, este carro não parece nada barato. O seu visual frontal é limpo e moderno. Faróis de estilo LED, um pequeno toque cromado e uma carroceria curva dão-lhe um atrativo fresco. Não parece que tenham pegado num veículo local e o tenham convertido num VE. Nele, vê-se tanto trabalho árduo como compreensão do design. Cores opcionais como branco, vermelho e prata também estão disponíveis, o que o torna atraente também para os jovens. O seu estilo de carroceria pode ser simples, mas o acabamento e a qualidade da pintura tornaram-no equivalente a um VE global de entrada de gama. A maior força deste carro é que é pequeno mas grande em trabalho. Ou seja, o Yakuza EV satisfaz facilmente todos os requisitos de uma pessoa urbana comum. Menos espaço para operar, menos manutenção e distância adequada para se deslocar para o escritório ou faculdade todos os dias. O seu tamanho pequeno torna-o único na multidão de carros convencionais. E onde outros grandes carros elétricos ficam presos no trânsito, o Yakuza EV passa facilmente. É por isso que está a tornar-se a melhor opção para parceiros de entregas, estudantes, viajantes a solo e pequenos empresários. Não se trata apenas do seu tamanho ou preço. Trata-se do pensamento com que foi concebido. O foco principal era mais conveniência a menos custo. E o Yakuza conseguiu. Os seus grandes espelhos retrovisores, boa altura ao solo e pneus compactos de 13 polegadas tornam-no perfeito para as estradas indianas. Quer o utilize em cidades pequenas ou nas grandes metrópoles, ele faz o seu trabalho sem qualquer impedimento em todo lado. Muitas pessoas podem dizer, que piada terá um carro tão pequeno? Mas a verdade é que, nos tempos de hoje, em que os preços da gasolina estão a disparar e o estacionamento se tornou um pesadelo, carros como o Yakuza EV são os verdadeiros agentes de mudança. É pequeno na aparência, mas o seu impacto captou a atenção do mundo inteiro. Como é tão barato? A estratégia secreta para cortar custos. Agora, a maior questão é, como surgiu um VE tão barato? Enquanto outras empresas cobram até 10 a 12 lakhs até por um pequeno VE, como é que o Yakuza Mini EV surgiu por apenas $2.999, ou seja, cerca de 1,75 rúpias? Foi usada alguma matéria-prima de baixa qualidade? O seu desempenho foi comprometido? A resposta é não. Na verdade, há um planeamento muito inteligente e autóctone por trás do seu preço ser tão baixo. Isto chama-se a estratégia secreta para cortar custos. Vamos perceber em linguagem simples como é que isso aconteceu. A primeira e mais importante coisa é a produção local. O Yakuza EV é completamente fabricado na Índia. Não foi encomendada nenhuma peça cara da China, nem lhe foi adicionada nenhuma funcionalidade estrangeira extravagante. Isto poupou diretamente custos enormes como taxas de importação e transporte. E quando uma empresa faz todas as suas peças de montagem na própria Índia, então tudo, desde o custo da mão de obra ao custo do material, se torna econômico. É por isso que o seu preço vai diretamente para o benefício do cliente. A segunda grande razão é a sua estratégia de microcomponentes. Enquanto outros VE caros usam sensores avançados, sistemas de inteligência artificial, grande infoentretenimento e motores de alto desempenho, o Yakuza EV pensou: as pessoas precisam de um veículo fiável para o dia a dia, não de algo extravagante.
Com este pensamento em mente, foram usados nele componentes simples e eficientes. Por exemplo, o motor foi tornado estável e econômico em vez de ter alta velocidade e potência. A bateria é pequena, mas foi inteligentemente equilibrada para que também haja autonomia e o carregamento também seja rápido. Em vez de um ecrã tátil caro, foram usados medidores e indicadores simples. Ou seja, o que é necessário foi mantido. Tudo o resto foi removido. O terceiro e mais interessante ponto é o seu processo de montagem. Enquanto a linha de montagem das grandes empresas automóveis é baseada em máquina e robôs que valem crores, a Yakuza adotou o modelo descomplicado de mais produção a menos custo. Fábrica pequena, pessoal limitado, mas treinado e fabricos simples. Tudo é concebido de forma a não haver desperdício e a levar menos tempo. Por exemplo, se quiser abrir uma máquina, há apenas 5 parafusos em vez de 25, o que significa que é fácil de fazer reparar peças, e o custo também diminui. Outra coisa que ajuda a torná-lo barato é a autossuficiência. A Yakuza tentou fazer tudo isto, bateria, motor, controlador, na própria Índia. Isto tornou a cadeia de fornecimento mais rápida e o tempo de espera, ou seja, o desperdício de tempo, também diminuiu. Pense só. Enquanto empresas como a Tesla têm de trazer material da China e enviá-lo para a América, todo o sistema da Yakuza está aqui na Índia. O resultado? Uma enorme redução de custos. Agora, muitas pessoas pensam, como é que uma coisa tão barata vai durar? Mas a verdade é que este carro foi feito de acordo com as necessidades do homem comum. Curta autonomia, baixa manutenção, carregamento fácil e orçamento acessível. Não há dispositivos de alta tecnologia, nem luxos desnecessários. Apenas um veículo simples mas fiável que o leva de A a B sem esvaziar o seu bolso. Provou que o VE não é apenas um passatempo dos ricos. É também um direito do homem comum. Agora surge a questão. Apesar de componentes tão simples e preço baixo, como é a sua autonomia, bateria e desempenho? Será que vai realmente conseguir satisfazer as necessidades diárias? Bateria e tecnologia de carregamento. Agora vamos falar sobre a bateria e a tecnologia de carregamento do Yakuza Mini EV, que é a espinha dorsal deste veículo. Seja qual for o VE, a primeira pergunta das pessoas, até onde vai andar? Logicamente, quanto tempo demorará a carregar? A bateria é durável ou vai desgastar-se rapidamente? E, mais importante, é segura? Então, vamos perceber as respostas a tudo isso em linguagem simples, fácil e comum. Antes de mais, vamos saber quanta distância este VE pode percorrer com uma carga completa. Disse que a autonomia do Yakuza Mini EV é de cerca de 120 a 150 km. Agora, algumas pessoas podem pensar que isso é pouco, mas pense só. Este carro é feito para uso diário dentro da cidade, não para longas viagens em autoestrada, como ir para o escritório, levar os filhos à escola, trazer compras do mercado ou fazer trabalho de entregas. Uma autonomia de 100 a 150 km é perfeita para tudo isto. E o interessante é que a sua bateria é tão leve e inteligentemente concebida que o peso total do carro também é menor e a condução é suave. Agora vamos ao tempo de carregamento. Demora cerca de 6 a 7 horas a carregar totalmente este carro se o estiver a carregar com um carregador doméstico normal, ou seja, é pôr a carregar à noite e ficar pronto para conduzir de manhã, tal como um telemóvel. E se usar o carregador rápido fornecido pela empresa, este carro pode ser carregado até 80% em cerca de 3 horas. O especial é que o seu sistema de carregamento foi feito de acordo com as necessidades locais indianas, ou seja, pode lidar com problemas como flutuações de tensão ou cortes de energia. Bem, agora vamos falar sobre a sua tecnologia de bateria. Foi usada uma bateria de lítio-ferro-fosfato, LFP, no Yakuza Mini EV. Esta é a mesma tecnologia que marcas como a Tesla começaram agora a usar nos seus modelos acessíveis. As baterias LFP são especiais porque não aquecem demasiado, são mais duráveis. Mais importante, há muito pouco risco de incêndio ou sobreaquecimento. Além disso, o ciclo de vida das baterias LFP, ou seja, o número de vezes que podem ser carregadas e descarregadas, também é alto. Isso significa uma bateria duradoura sem qualquer medo. O Yakuza EV também não fez concessões em termos de segurança contra incêndios e proteção térmica. Tem isolamento térmico e sistema de gestão de calor à volta da bateria para que, se a temperatura exterior ficar alta, a bateria arrefeça por si própria.
Esta funcionalidade é muito importante para países como a Índia, onde o calor por vezes passa dos 45 graus. Além disso, foi instalado o Sistema de Gestão de Bateria, BMS, que monitoriza a saúde, a temperatura e o nível de carga da bateria a todo momento. Se for detectado algum perigo, o sistema dá automaticamente um aviso ou interrompe o carregamento. Outro ponto importante é que a sua bateria é portátil e substituível. Isto significa que, se houver algum problema com a bateria no futuro, não é necessário substituir o veículo inteiro, apenas a bateria pode ser substituída separadamente. E como estas baterias estão a ser fabricadas na Índia, o custo também se mantém sob controle. Além disso, devido ao fornecimento local de baterias, não é necessário esperar muito tempo por uma reclamação de garantia ou substituição. O sistema de bateria e carregamento do Yakuza EV foi concebido de tal forma que não só cabe no bolso do homem comum, como também pode suportar o calor, o trânsito e o estresse diário. Provou que EV é acessível não significa apenas barato. Também pode ser tecnologia inteligente, sustentável e segura. Falando das funcionalidades agora, quando se recebe um EV completo a um preço tão baixo, a maior questão que surge é: tem algumas funcionalidades úteis ou é apenas um carro nominal? Vamos dizer a verdade simples e honesta, o Yakuza Mini EV foi concebido de tal forma que tem as funcionalidades necessárias, mas o preço do carro não aumenta devido a exibições desnecessárias. Ou seja, o que quer que um condutor diário precise, apenas isso foi incluído nele. E este pensamento torna-o especial. Antes de mais, vamos falar do seu painel de instrumentos e ecrã. Agora, vai pensar se há um ecrã tátil nele. A resposta é sim, mas não é um grande ecrã extravagante de 10 polegadas. O Yakuza EV tem um visor inteligente básico que mostra claramente informações importantes como a sua velocidade, nível da bateria, autonomia e indicadores. Este ecrã é pequeno, mas é completamente digital e mostra todas as informações importantes com clareza. Além disso, este ecrã também suporta o modo de condução, o estado de carregamento e algumas configurações básicas. Agora vamos ao Bluetooth e ao sistema de música. Neste orçamento, recebe um sistema de música básico que inclui conectividade USB e Bluetooth. Pode ligar o seu telemóvel e tocar música, atender chamadas e também usar comandos de voz de baixo nível, ou seja, a conectividade necessária para a juventude de hoje e utilizadores diários foi tida em conta. A qualidade do alto-falante não é de topo, mas é bastante decente de acordo com seu preço e é absolutamente adequada para as necessidades diárias. Agora vamos falar daquelas funcionalidades que ninguém espera de um carro tão barato. Mas o Yakuza EV surpreendeu as pessoas. Também tem câmara de marcha atrás e assistente de estacionamento com orientação por linhas. Imagine ver uma imagem ao vivo da traseira no ecrã e uma linha de orientação enquanto estaciona, num carro que vale lakh 75 mil rúpias. Pode algo ser mais prático do que isto, especialmente quando o espaço de estacionamento na cidade é igual à metade do próprio carro. Então esta funcionalidade torna-se muito útil. Isto ajuda muito os novos condutores ou cidadãos seniores a conduzir. Em termos de segurança, o Yakuza Mini EV também tem algumas funcionalidades básicas mas úteis, como lembrete de cinto de segurança, sistema de fecho duplo e proteção de corte de bateria para que a bateria possa ser desligada imediatamente durante o carregamento ou numa emergência. Além disso, tem um sistema de bloqueio digital que requer tanto o código como a chave para ligar o veículo. Esta funcionalidade é útil para evitar roubos. Agora, a questão é, recebe-se algum toque de luxo a um preço tão baixo? A resposta é pequeno mas inteligente, como capa de assentos de tipo premium, interior bicolor e luzes LED no painel de instrumentos que ficam bem à noite. Há também uma versão básica de ar-condicionado que proporciona um arrefecimento decente nos verões. Funcionalidades como vidros elétricos e fecho centralizado também estão disponíveis nas versões de topo. Quem o está a fabricar? Nome e historial da empresa. Agora que este Yakuza EV captou a atenção de todos, uma pergunta anda na cabeça de todos. Quem o está a fabricar? É uma antiga empresa automóvel que deu um passo em direção aos VE ou uma nova startup que fez uma entrada triunfal? Então, vamos conhecer a verdadeira história por trás disto. O nome Yakuza Auto soa um pouco estrangeiro, mas é uma empresa completamente indiana que se propôs deixar a sua marca no segmento de VE de baixo orçamento.
Esta empresa não é uma marca muito antiga ou famosa, mas uma nova startup indiana que sonhou em fabricar veículos elétricos acessíveis e duráveis, e também o concretizou. Enquanto outras grandes empresas estavam a levar os VE para o mercado de luxo ou topo de gama, a Yakuza Auto pensou: por que não trazer esta tecnologia para o alcance do homem comum? E foi aqui que começou a história do Yakuza Mini EV. Agora, compare com fabricantes chineses de miniaturas como a Wuling, Baojun ou Chang'an. Eles também são conhecidos por fazer VE baratos. Mas os seus modelos ou não se adequam às estradas indianas, ou as taxas e alfândegas são tão caras para importar para a Índia que o preço duplica. A Yakuza Auto encontrou esta lacuna e localizou todo o design, montagem e produção na Índia. Isto significa que o custo também diminuiu e o carro tornou-se perfeito para as estradas e condições indianas. Agora vamos falar sobre o propósito deste carro. Para quem foi ele concebido? A resposta simples é: aquelas pessoas que antes apenas sonhavam em comprar um carro, como estudantes, estafetas, pequenos empresários, explicadores, representantes médicos ou aqueles que têm de viajar um pouco todos os dias, mas estão aflitos com o preço da gasolina. O Yakuza EV é feito para aqueles cuja vida passa nas estradas, mas o bolso não lhes permite comprar um carro novo. Este carro é ideal para utilizadores individuais. É pequeno, facilmente estacionado, simples de conduzir e a manutenção é quase insignificante, mas não se limita a pessoas sozinhas. Se for uma família pequena, marido, mulher e um filho, então este carro também é suficiente para suas tarefas diárias. Seja levar o seu filho à escola, ir para o escritório ou comprar legumes no mercado à noite, tudo pode ser feito facilmente. Agora vamos falar sobre o governo e a política de VE. O Yakuza EV tornou-se um exemplo vivo do plano mestre que está a ser implementado para promover os VE na Índia. Aproveitando esquemas como os subsídios do FAME2 dos governos estaduais e as isenções fiscais para VE, a Yakuza Auto fez um carro que não é apenas econômico, mas também cumpre o objetivo da política de VE do governo. Isto não é apenas um negócio. É uma missão para fornecer transporte barato e sustentável a todas as pessoas na Índia. A inovação local tem um papel tremendo nisto. Os engenheiros do país escolheram coletivamente tecnologias que dão mais rendimento a um custo mais baixo. Quer seja o design da bateria, a configuração do motor ou o sistema de carregamento, tudo foi moldado de acordo com a mentalidade indiana e as necessidades do país. O Yakuza Mini EV não é um carro caro e extravagante. É um pensamento de que a tecnologia não deve ser apenas uma coisa para os ricos, mas deve também ser o direito das pessoas comuns. E este pensamento encorajou uma startup indiana a fazer o que as maiores empresas do mundo ainda estavam a pensar: reação global, causa o mercado internacional. Quando a notícia do Yakuza Mini saiu, de que a Índia lançou um carro totalmente elétrico por apenas $2.999, cerca de R$1,75,000, houve um alvoroço nos mídias globais. O carro, que foi discretamente feito para as pessoas na Índia, tornou-se subitamente a manchete dos portais de notícias de todo o mundo. Esta notícia espalhou-se por plataformas de mídia internacionais como a CNN, Bloomberg, TechCrunch, The Verge. Escrevia-se em todo lado: a Índia lança o carro elétrico mais acessível do mundo. Trazer um VE a um preço tão baixo não foi apenas um movimento de quebra de preços. Foi uma mensagem direta para aquelas grandes empresas que eram reis no mercado de VE, especialmente para empresas como a Tesla e a BYD, que estavam a planear os seus modelos acessíveis. O Yakuza EV tornou-se um sinal de alarme para elas, porque este carro mostrou que, se houver uma estratégia correta e se promover a produção local, então é absolutamente possível trazer o VE para o alcance do homem comum. Enquanto a Tesla tem falado em trazer o modelo 2 por $25.000, a Índia deu um VE 10 vezes mais barato do que isso. Esta é a razão pela qual os especialistas automóveis estão agora a discutir se a Índia se vai tornar o próximo centro de fabrico de VE. Será que estes carros pequenos serão exportados para outros países de África, América do Sul e Ásia e engolirão a cota de mercado das grandes empresas? Todas estas questões estão agora diante das grandes marcas. Apoio governmental, subsídio of VE e Make in India. Agora que estamos a falar do Yakuza Mini, o apoio do governo da Índia também tem um grande papel nisto. Se o governo não tivesse tomado medidas tão fortes em relação aos VE, então talvez este carro nunca tivesse chegado a este preço. Antes de mais,
Vamos falar do esquema FAME 2. Este é um esquema governamental sob o qual são dados incentivos diretos em veículos elétricos. Ou seja, quando compra um VE, o próprio governo paga uma parte para que haja menos impacto no seu bolso. E o Yakuza EV também obteve benefício direto deste incentivo. Além disso, os governos estaduais estão agora também a fazer políticas amigas dos VE. Estão a ser fornecidas facilidades como imposto de circulação dispensado, taxa de registro gratuita. Em alguns estados, está a ser dado um subsídio separado para o carregamento de VE, para que mais e mais pessoas se movam para o elétrico. O efeito de tudo isto foi que startups como a Yakuza tiveram um caminho para avançar. Há outra grande coisa aqui. All people do make in India. Toda montagem, bateria, motor do Yakuza EV, tudo foi feito na própria Índia. Isto poupou as taxas de importação. Em segundo lugar, também foram criados empregos locais. E em terceiro lugar, o preço do carro manteve-se tão sob controle que até o homem comum pôde pensar em comprá-lo. Ou seja, o Make in India não é apenas um slogan. Tornou-se agora uma realidade. Agora, se falarmos da visão da Índia verde, o Yakuza EV é uma parte disso. O sonho da Índia é que, nos próximos anos, a maioria dos veículos seja elétrica, para que não só a dependência da gasolina seja reduzida, mas a poluição também diminua. E isto só é possível quando os VEs são baratos, duráveis e estão ao alcance de cada cidadão comum. O Yakuza EV é um passo forte em direção a esse futuro. Agora está claro que o Yakuza EV não é apenas um veículo barato. É uma grande mudança. Este é o resultado combinado da força tecnológica da Índia, do apoio governamental e das necessidades das pessoas comuns. E se tais inovações continuarem, não está longe o dia em que a Índia exportará VE para todo o mundo. Se achar esta informação útil e quiser ser o primeiro a saber sobre tais inovações de VE, avanços tecnológicos e desenrascanço local, então subscreva o canal, porque aqui recebe conversa de tecnologia real e pé no chão primeiro e na linguagem mais simples.